Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar a nossa proposta de falar sobre saúde e hoje eu gostaria de dar início a isso que nós nos propomos falar do centro de comando. Nós estamos com a nossa ideia, né? Vou explicar um pouquinho a respeito da nossa ideia desses grupos, tá? No Zoom a gente tem feito, quem quiser participar pode estar entrando, a gente tem se encontrado todos os domingos às 19 horas. Só que, como muita gente não conseguiu, é meio complicado mesmo, né? Esse sistema aí do Zoom, e até a gente mesmo no próprio dia de reunião a gente fica meio perdido. Então eu resolvi fazer essa gravação, mandar para vocês, tá? Para que todos possam estar tendo uma noção de o que é que está sendo abordado. Então, o primeiro tema, na verdade, nós estamos dividindo em vários. Tanto eu posso estar falando aqui, mas não sou só eu, tá? Nós temos, graças a Deus, a presença de outras pessoas para estar falando. Eu tenho aí algumas pessoas que pode ser até você que está me ouvindo, ou uma pessoa para estar explanando aqui esses temas. Nós vamos dividir para todo mundo. Por quê? Porque cada um que está falando, conforme a gente fala, isso vai entrando na nossa mente, vai nos ajudando a tomar decisões certas, né? Então, olha, veja bem, o primeiro tema é centro de comando. O que é, assim, a importância da gente estudar esse tema? Veja que tudo inicia na nossa mente. Tudo que você faz, seja qualquer coisa, iniciou em primeiro lugar no pensamento. Não é mesmo? Por exemplo, hoje você pode ter acordado e você pode ter decidido várias coisas. O que eu vou comer, que roupa eu vou colocar, como eu vou me arrumar, que lugares eu vou. Então, tudo começa no centro do comando. Mas nós precisamos nos lembrar de que esse centro de comando, ele está sendo formado no dia a dia, de acordo com as decisões que nós vamos tomando, e ele vai nos afetar. Em algum momento da nossa vida, nós vamos chegar a um destino que nós vamos nos alegrar ou não. E hoje é o dia da gente ficar pensando sobre isso. Que decisões eu estou tomando hoje que lá na frente eu vou falar, nossa, valeu a pena, foi legal, que bom que eu fiz assim, que bom que eu tomei essas decisões, né? Veja que tem algumas decisões na vida que são fatais, né? Por exemplo, você tomar uma conduta de atravessar a rua ou não, né? Você, no carro, por exemplo, você entrar num lugar ou não, avançar ou não um farol, tem coisas que são fatais e algumas até muito que a gente pensa bastante, né? Por exemplo, um casamento, a pessoa que você escolhe para se relacionar. Então são coisas que a gente toma a decisão e a gente não tem noção muitas vezes do que aquilo pode acarretar na nossa vida. Então nós vamos estar falando sobre o centro de comando e eu vou explicar algumas coisinhas que nós vamos estar mostrando através dos slides para que vocês tenham maior noção a respeito de tudo que a gente está. Eu acho que a ilustração é bem legal, né? Veja bem, a gente tem uma ilustração aqui de uma situação na Inglaterra no tempo da Segunda Guerra Mundial. O que estava acontecendo lá era que a Inglaterra estava sendo atacada e um primeiro-ministro, né, o ministro Churchill, ele liderava tudo numa câmara secreta, era subterrânea, 3 metros abaixo do solo. E dali ele dava comandos, falava com o presidente dos Estados Unidos, fazia tudo o que precisava dos comandos para a guerra, dali daquele lugar, né? Eram salas que haviam sido fabricadas ali e ele conseguia, através de mapas, visualizar tudo que estava acontecendo, pontos que mostravam os navios que eram atacados, enfim. Mas o que nos interessa aqui é lembrar que quando a Inglaterra estava já quase sendo destruída, digamos assim, o inimigo estava quase conseguindo ganhar sobre eles,
esse ministro, ele fala uma frase que vale a pena a gente pensar, né, para nossas próprias decisões. Ele disse exatamente o seguinte, ele disse: vamos nos apegar aos nossos deveres, para que, se o Império Britânico durar 1 milhar de anos, os homens continuem a dizer: essa foi a sua hora mais magnífica. Nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente pensa assim: ai, vou curtir só hoje, é só esse momento, é só agora, né? E a gente vai acarretando decisões que muitas vezes lá na frente a gente olha e a gente não consegue nem retroceder mais, de tantos experimentos que a gente fez dizendo: ah, é só agora, só hoje, né? E essa história nos faz lembrar que, assim, quando a gente resiste a uma situação difícil, no momento em que a gente tem que tomar uma decisão não tão prazerosa, muitas vezes vai valer a pena, talvez para 1 milhar de anos, para 1 milhar de descendentes, para várias pessoas, porque todas as nossas decisões, elas também vão trazer consequências para aqueles que convivem com a gente, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre nosso centro de comando. Como é que as decisões são tomadas? Por que que nós somos o que somos? Por que pensamos como pensamos? Então, primeiro coisa que eu queria dizer a respeito desse assunto é que nós temos no nosso cérebro diversas conexões, tá? Essas conexões são comunicações de uma célula com outra. Cada célulazinha, chamada neurônio, manda comandos uma com a outra, e as que recebem, né, vão mandando para outras subsequentes, e com isso nós temos assim um caminho neural que é formado. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, aquilo ou temos uma experiência, pode ser através de uma coisa que a gente ouve, pode ser através de um relacionamento, qualquer que seja a experiência, seja um experimento de alguma coisa, né? A gente experimenta muitas coisas na vida, seja através dos nossos sentidos, né? Nossa visão, nossa audição, nosso olfato, né? Um perfume que seja, né? Através do nosso olfato. Quando nós temos essa experiência, isso é gravado na nossa mente e nós muito lá na frente vamos nos lembrar. Puxa, esse perfume que eu estou sentindo aqui, a gente lembra de pessoas, a gente tem essa lembrança. Então, veja bem, como que acontece isso? Olha só como que acontece as células, né? As conexões, os dendritos, que são os recebedores, os axônios, que são os que mandam os comandos. Todas as vezes que a gente entra com uma experiência, vai formar nesses dendritos que mandam botões. Esses botões, eles têm uma função incrível de nos ajudar na próxima experiência. Por exemplo, nós podemos aprender alguma arte manual, né? Para começar aquela arte, nossa, é tudo muito difícil. Pense você começar a fazer um crochê. É fácil? Não é não. Mas é facilíssimo para quem já faz crochê. Ele faz de olhos fechados. Mas para quem não sabe, coisa incrível, né? Um bebezinho está começando, né, naquela fase de desenvolvimento. Aí a mãe começa a ensinar os primeiros passos. Para ele, super difícil. Mas depois de algum tempo, você não precisa falar mais. Ele começa a andar. Então, como que essas coisas são elaboradas? Nós conseguimos entender o que está acontecendo, né? As pessoas tomam condutas, elas fazem as coisas, mas como que ela começou? Como que foi isso? A pessoa começa a tocar piano, ela começou tocando uma tecla, outra tecla, e depois ela senta no piano e desenvolve toda uma música já. Como que ela consegue fazer isso? Como que isso está na mente dela? Gravou na mente dela? Sim, através de botões que vão surgindo como mini baterias que impulsionam
comandos cerebrais e uma célula manda comando para outra, que manda para outra. E isso, como que é? Como que isso vem à tona? Como que são os processos cerebrais, né? Nós temos a experiência marca esses caminhos neurais, depois que marca, a gente guarda, armazena como um banco de dados na nossa memória, e quando a gente necessita daquela experiência, a gente faz com que esses pensamentos que estavam guardados, eles venham no consciente e a gente executa, né? Então, é dessa forma que o nosso centro de comando trabalha. E uma coisa importante para a gente refletir hoje é o seguinte: cada vez que você tem uma experiência, esse caminho neural que foi formado, ele está ali, ele está guardado com você. Esses botões que foram formados, eles estão ali também. Mas quer dizer que nós estamos presos com a nossa mente? Nós tivemos uma experiência, às vezes até uma experiência traumática, né? Tem pessoas que têm experiências traumáticas horríveis e eles gostariam de se livrar daquilo. É possível? O que você acha? É possível, mas a gente vai estar desenvolvendo nos próximos assuntos que nós vamos desenvolver aqui com vocês, tá? Nós vamos estar falando paulatinamente para que a gente vá entendendo esses passos. Hoje seria interessante a gente ficar com o seguinte pensamento: assim como uma pessoa caminha sobre a grama e num caminho, e a grama vai ficar sendo marcada, né? Ali onde você sempre caminha, um trilho, um lugar que a pessoa sempre passa, ou todas as pessoas passam por ali, ali vai ficar um caminho marcado. Do mesmo modo, as nossas experiências. Quanto mais você experimenta a mesma coisa, você faz daquele jeito, sempre daquele jeito, vai ficar um caminho marcado na sua mente. Os seus botões neuronais vão sendo formados e aquilo vai te marcando para o que você vai fazer depois, vai se tornando mais automático. Então vamos supor, se você começa a fumar, no primeiro dia de experiência você tosse, acha ruim e luta com aquilo, mas se na sua mente é legal fumar, se alguém está te incentivando ou você mesmo está se incentivando e você insiste, aquilo no começo pode ser um caminho cheio de mato, mas depois você vai tirando os matos, vai ficando tudo facinho. E aí você começa a fazer aquilo como se fosse uma coisa tão tranquila, tão fácil, quando você menos percebe, você está com o cigarro na mão e está fumando. Então, como que nós podemos modificar esses processos? E olha que uma coisa interessantíssima dentro dessa neuroanatomia é que todas as nossas reações, nossos prazeres, tudo aquilo que a gente pensa, né? Tudo aquilo que, se a gente chora, se a gente sente desejos ou qualquer que sejam nossos sentimentos, eles são formados primeiramente nessas conexões. E tem várias substâncias que são produzidas e são secretadas nos nossos neurônios através dessas interações. Quando uma célula entra em contato com a outra, manda comandos, a outra recebe, é facilitado pelos botões da experiência, e isso vai acontecendo dia a dia, né? Momento a momento, na verdade. E essas substâncias que são formadas, que são secretadas e que impulsionam as nossas reações, que são várias, né? A gente tem aí serotonina, né? Que é aquela que dá o conforto, né, o prazer, a dopamina, que é uma substância de prazer. A gente tem outras substâncias que são produzidas aí, né, acetilcolina, que é uma substância que reage, por exemplo, se você está apertado para fazer o número 2, mas se você tiver alguma coisa te incomodando, se você não está bem com o ambiente, qualquer coisa, pode ter um bloqueio. E por que tem esse bloqueio?
Falta de acetilcolina. A acetilcolina, ela é liberada no momento que você está tranquilo para esse tipo de reação, mas a acetilcolina também é usada para outras reações. Enfim, caso é que todas essas substâncias, né, elas vão ser formadas dentro da gente de acordo com algumas coisas que a gente faz também. Então, por exemplo, hoje em dia está muito na moda entender que existe muita depressão. Por que depressão? A gente entende que quando a pessoa toma o antidepressivo é para aumentar a serotonina, né? Eu acho que todos nós já ouvimos falar isso. Mas como assim? A serotonina não é fabricada na gente já? É. E por que precisa tomar o remédio? Então, existe um contexto dentro da gente que tem a ver com alimentação, com atividade física, com uma série de outras coisas que a gente vai estar abordando posteriormente, tá? E tudo isso acontece dentro do nosso cérebro. Nós vamos dar sequência na próxima semana, né, numa próxima oportunidade, eu vou postar os vídeos. E por enquanto eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos felizes de poder compartilhar isso daqui. Eu acho extremamente importante a gente entender essas coisas para que a gente possa ir sendo modificado. A proposta é uma mudança de vida. Tá? Como que a gente pode mudar a nossa vida? De repente a gente não está satisfeito. Veja o contexto que nós estamos vivendo. Quantas pessoas chegaram numa situação tal que eles gostariam de estar diferentes. Eles falam assim, puxa, eu não tenho resistência. Se eu pegar o coronavírus, e agora? Eu não tenho resistência. E como que faz para a gente mudar? Então a gente está aqui falando do centro de comando. Legal, isso aqui é um começo. Tá? Mas a gente tem muitos assuntos que, quanto mais a gente contempla esses assuntos, maior é o nosso potencial para tomar sábias decisões e modificar. Tá? Por enquanto, um desafio. Olhe para a sua vida. O que você acha que precisa modificar? Tem alguma coisa que você tem feito todos os dias e você fala, puxa, isso aqui não é legal, eu gostaria de mudar. Se você tem isso, vamos continuar aqui com a gente, vamos continuar ouvindo esses vídeos, porque você vai encontrar forças, tá? Especialmente a força divina, que é essa a proposta master desses vídeos, porque a saúde, ela não é só física. Nós não somos só físico, nós somos também emocional, nós somos seres relacionáveis, nós somos pessoas que precisamos da parte social e nós somos também relação entre nós e lá em cima, nós e Deus. Então eu peço para você dar essa chance para você, tá bom? E nós queremos também que você participe lá no Zoom. Lá a gente tem feito oração, a gente tem feito também até um sorteio, né? A gente dá pão integral, sempre algum agrado para aqueles que ficam até o final, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.